O Ministério Público da Bahia, junto com o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, ingressou com uma ação civil coletiva contra a cantora Cláudia Leite, acusando-a de intolerância religiosa por alterar letra de músicas tradicionais do Axé Music, retirando referências a Orixá e Iemanjá e adicionando o Deus cristão. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Quer dizer que demorou, mas chegou a conta. Finalmente, Sofia, porque foi a resposta. O Ministério Público da Bahia ingressou com essa ação. O Ministério Público da Bahia foi provocado na época em que surgiu toda a polêmica brasileira. Dai, você tá travando pra mim. E depois dessa provocação, e agora o Ministério. Será que eu voltei? Acho que agora Voltei, Sofia? voltou. Voltou. Sofia, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Então, o Ministério Público da Bahia, junto com pronto, Instituto do Ministério Público da Bahia, perdão, junto com essa instituição que cuida das religiões de matriz africanas, resolveram ingressar com essa ação civil coletiva contra a Cláudia Leite. Isso por quê? Porque por mais que a Cláudia Leite tente dizer que não, que em momento nenhum ela promoveu aí violência contra a religião de matriz africana, é exatamente isso que se faz quando se faz essa alteração da letra de uma música, trocando um termo que é Iemanjá, que é um orixá, por um termo Yeshua, que significa aí Jesus para as religiões cristãs. Então, vou te pedir para trazer a matéria do G1, Sofia, por gentileza, que traz, né, justamente que o Ministério Público ajuizou essa ação contra a cantora Cláudia Leite, e além o caso chegou no Ministério Público, como já falei, através dessa associação. O Ministério Público investigou por cerca de um ano o que aconteceu em relação às informações que foram trazidas. Vale lembrar que a Cláudia Leite, em momento nenhum, ela parou de cantar a música que fala da corda do caranguejo, e em todo momento ela sempre continuou fazendo a troca da palavra Iemanjá para Yeshua. Todo momento. Inclusive, dia desses aí, em um show que ela fez agora aqui em Salvador, aqui no Nordeste, ela voltou a fazer esse cântico. Então, ela não tem, né, uma opinião minha, já vou emitir, ela não tem respeito e ela não entra no debate sobre racismo religioso, sobre o que poderia ser feito. Se a Cláudia Leite, aí é uma coisa que é importante, se a Cláudia Leite ela se sente desconfortável em falar do nome do orixá, ela pode abandonar essa música, ela pode não utilizar no seu repertório, ela pode simplesmente retirar, até porque ela não tem autorização dos compositores para fazer a troca da palavra na música. Eles também já moveram ali um processo contra a Cláudia Leite. E agora o Ministério Público pede, além da condenação da artista, um pagamento de 2 milhões por dano moral coletivo sobre acusação de discriminação religiosa. Conforme um documento que foi obtido pelo G1, a ação é resultado do inquérito civil instaurado para apurar a alteração da letra da música Caranguejo. O Ministério Público acusa a Cláudia Leite de ter substituído o verso que faz referência a Iemanjá pela menção a Yeshua, um nome hebraico associado a Jesus Cristo. Na ação protocolada agora no dia 2 de dezembro, o órgão sustenta que, embora a cantora tenha o direito de professar a sua fé, a modificação reiterada de uma obra associada a uma cultura afro-brasileira extrapola a liberdade artística e configura discriminação religiosa, sobretudo por se tratar de uma artista de grande visibilidade nacional. O Ministério Público ainda destacou
que a conduta teria continuado mesmo após a ampla repercussão negativa e a abertura do procedimento investigatório. Durante o inquérito policial, o Ministério Público promoveu uma audiência pública com a participação de lideranças religiosas, juristas, especialistas e representantes da sociedade civil, que relataram impactos simbólicos da suspensão da referência às religiões de matriz africana em manifestações, reforçaram o caráter coletivo do dano e a necessidade de uma resposta coletiva e determine medidas para coibir novas condutas consideradas discriminatórias. E aí, Sophie, vai cantar. E sim, é o que o Ministério Público reconhece, que ela tem a liberdade de culto. No entanto, quando ela suprime uma palavra apenas porque para ela é uma palavra negativa, ela está promovendo o silenciamento, um apagamento e uma violência para uma religião que já vem sofrendo com isso de forma constante. Não é como se a gente estivesse em uma sociedade que é assim, não é assim. Então, inclusive, por causa da Cláudia Leite, a gente vem aí ouvindo coisas do tipo cristofobia, violência contra cristãos, que é inexistente, porque apesar do Estado ser laico, a violência, o cristianismo, a ideia por quase todo mundo, sabe? Então a gente precisa ainda entender que história é essa, de que religião a gente está falando e o que é a tal da laicidade. E a Cláudia Leite, ela ganha dinheiro, ela lucra com uma religião que ela não tem interesse em falar, com uma música que ela segue desrespeitando os autores e as pessoas que cultuam a religião. Então, mais uma vez, o lógico, quando Cláudia Leite nunca parou de cantar, e o Ministério Público aponta isso na sua decisão. Inclusive, sofri um momento, uma das entrevistas que a Cláudia Leite deu, né, no começo dessa polêmica toda sobre a alteração da letra, ela chegou a dizer que existia aí um tribunal da internet e que esse debate não era para o tribunal da internet. E aí o que foi que o Ministério Público fez? Audiência pública. De fato, não é para o tribunal da internet. Fez audiência pública. A Cláudia Leite foi? Não. Mas as lideranças de religião de matriz africana estiveram lá, inclusive para falar, olha, mãe Gilda morreu depois de intolerância religiosa, olha, lá no meu terreiro aconteceu isso, isso e aquilo, e jogaram pedra. Olha, aonde eu vivo lá, as pessoas não respeitam. Olha, quando eu estou no metrô com as minhas guias, com a minha roupa branca, as pessoas não respeitam. Fala, Deus te acompanhe. E não é como se eu, sabe, tem umas violências que são diárias e simbólicas. E esse tipo de conduta da cantora ajuda a reiterar esse racismo religioso. E aí, Sofia, eu vou te pedir só para trazer o último link que eu coloquei, para a gente lembrar que a Cláudia Leite já deu entrevistas, inclusive, falando sobre o tema também, e reafirmando que o debate sobre racismo religioso teria que ser um debate muito mais sério, muito mais profundo. E eu agora trago um questionamento. Cadê a Cláudia Leite que não faz esse debate? Ela nunca fez esse debate. Ela, inclusive, fala que prezo, entre aspas, né, fala da Cláudia Leite aqui nessa entrevista em 2024. Prezo muito pelo respeito pela sociedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet. É isso. O Tribunal da Internet só apareceu porque outros tribunais pareceram se omitir. Agora, com o Ministério Público, a gente espera que haja uma resolução aí positiva para que esse tipo de conduta não volte a acontecer, que é um apagamento, uma violência com as religiões de matriz africana. E aí, Sophie, só para trazer uma coisa aqui que eu acho que é importante que a gente lembre, tem outros cantores que já fizeram a mesma coisa.
Inclusive o Xande do Harmonia do Samba. Ele já trocou uma palavra também em referência ao orixá por uma outra palavra durante uma canção aí que ele cantava. E aí, né, tem muito tempo que ele fez isso e eu não ouvi mais nenhuma pessoa comentar que o Xande voltou a fazer isso, voltou a cantar aquela música, isso não se tornou notícia novamente. Porque você tem o direito, de fato, de não gostar de uma letra, de não seguir uma religião, mas você não tem o direito de promover violências. E a Cláudia Leite, ela nunca aprendeu isso. Então, a gente espera que a justiça agora faça a sua parte. É isso, Sofia. Pois é, Dai. O que me pega é a parte que você falou. Gente, se ela não quer falar dos orixás, tudo bem. É só não falar, cantar essa música. A questão isso é apropriação cultural propriamente dita, né? Eu acho que esse termo apropriação cultural é um termo bem polêmico, porque muitas vezes as pessoas não entendem exatamente o que se refere, mas esse é o caso da apropriação cultural. Ela quer se apropriar da cultura afro-brasileira sem respeitar essa cultura, só pra lucrar em cima da cultura. Por que ela faz isso? Por que ela continua cantando mesmo sem querer falar de orixá? A gente sabe por quê. Porque ela quer ganhar dinheiro. Ela quer explorar essa cultura, é isso. Mas quer explorá-la sem respeitá-la. Cara, é absurdo, é absurdo. Isso aí, o próprio público dela deveria negar isso, mas o público não vai negar. Infelizmente a gente sabe como é que funciona, até porque existe uma parte do público que fica feliz com isso. Aliás, se tem uma coisa que o pessoal evangélico faz muito bem é querer criar a versão gospel de tudo. Já percebeu? Não tem. Te desafio a achar alguma coisa que faça sucesso fora das igrejas que não seja de uma maneira ou de outra transformada numa versão gospel daquilo. Então a Cláudia Leite ela tentou fazer o mesmo, só que deu ruim. Deu ruim porque a Cláudia Leite ela é famosa demais para conseguir fazer isso. Não vai passar despercebido o fato dela tentar fazer Caranguejo versão gospel. Então agora ela vai ter que se ver com a justiça. E é muito engraçado ver isso acontecer por causa de direitos autorais. Porque direitos autorais é uma coisa extremamente questionável, uma coisa que, inclusive, dificulta muito o nosso trabalho aqui, de coisa que a gente poderia estar fazendo como parte do Fair Use e não consegue por causa dessas regras bizarras de direitos autorais. Mas nesse caso, mandou bem, mandou bem. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.